vocês? Então a gente está aqui de novo para mais uma aula de ensino religioso. Passaram bem a semana? Eu espero que sim. Estou bem ansiosa pela aula de hoje, porque a aula de hoje foi preparada com muito carinho. Tá muito especial. Hoje nós vamos fazer a nossa aula de um jeito um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre os ritos de purificação. Ritos de purificação, o que será que quer dizer essa palavra? Purificação é deixar puro, deixar limpo. Então, é um rito que acontece quando a gente faz alguma coisa que não é muito legal ou que não é considerada correta dentro da religião, ou então em alguns períodos em que nós precisamos nos purificar para alguma coisa especial. E esse rito de purificação, ele acontece em quase todas as religiões, em quase todas as culturas. Mas para a gente falar sobre esse rito de purificação hoje, eu vou pedir ajuda de uma pessoa especial. Eu trouxe uma ajudante para a nossa aula de hoje. Quer conhecer ela? Então, ela está dentro dessa caixa amarela que eu trouxe aqui. Vamos conhecer ela? Para a gente conhecer ela, eu vou convidar você para contar comigo até 3 e chamar o nome dela. Porque ela é meio tímida e está aqui escondida dentro da caixa. Então vamos chamar ela para ela participar da nossa aula de hoje? O nome dela é Karinzinha e você já vai descobrir o porquê. Vamos contar comigo para chamar a Karinzinha então? A gente conta até 3 e quando chegar no 3 vocês falam comigo bem alto o nome dela. Combinado? Vamos lá? Então, 1, 2, 3. Karinzinha! Olha só quem veio visitar a gente. Essa aqui é a Karinzinha. E a Karinzinha vai nos ajudar na aula de hoje a falar sobre os ritos de purificação. Eu vou deixar ela aqui na frente da caixa para ela participar da nossa aula. Para a gente começar a nossa aula, hoje eu trouxe a frase de um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau disse uma vez que o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. O que será que o Jean-Jacques Rousseau quis dizer com essa frase? Segundo Jean-Jacques Rousseau, e essa frase que é bem famosa, quando nós nascemos, nós somos puros. O nosso coração e a nossa mente são bem limpinhos. Mas, com o passar do tempo, nós vamos aprendendo coisas ruins. E essas coisas ruins que nós aprendemos é que fazem com que algumas pessoas se tornem pessoas más depois de adultas. Então, segundo essa frase do Jean-Jacques Rousseau, quando nós nascemos, nós somos todos bonzinhos, todos de coração e mente limpas. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, vamos aprendendo coisas ruins. E é por isso que a gente precisa passar por esses processos de purificação. Esses processos vão fazer com que a gente volte a ser pessoas boas. Para isso, eu trouxe uma mágica, ou talvez uma experiência científica, quem sabe, para a gente entender esse processo. Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona isso dentro da cabeça e do coração da Karinzinha, certo? Então, a Karinzinha, quando nasceu, ela tinha o coração e a cabeça, o pensamento, limpinhos, ó, transparentes, igual um copo de vidro. E dentro dela tinha só coisas boas, como essa água pura. Então, lá dentro da cabeça da Karinzinha, nós tínhamos só pensamentos bons e só coisas puras e limpas. Essa aqui era a cabeça e o coração da Karinzinha quando ela era pequena. Mas, infelizmente, o tempo foi passando. A Karinzinha começou a aprender algumas coisas. A família dela só ensinava coisas boas para ela. Mas a gente sabe que de vez em quando, mesmo nós adultos, quando estamos ensinando coisas boas,
a gente acaba escorregando e falando alguma coisa que não deve. E teve um dia que a Karinzinha aprendeu palavrões. Isso mesmo. E eu trouxe aqui, ó, pensamentos ruins dentro de um vidro para mostrar para vocês o que começou a acontecer dentro da cabeça da Karinzinha. Então a gente pega lá o pensamento e o coração da Karinzinha, o dia que ela aprendeu alguns palavrões. Olha lá como que começou a ficar. Começou a ficar manchado, começou a ficar escuro. E ela aprendeu esses palavrões que ficaram lá dentro da cabeça dela e do coração. Passou mais algum tempo e um dia ela foi andar de bicicleta. Ela foi andar de bicicleta lá, estava muito feliz e, infelizmente, a rodinha da bicicleta passou numa pedra e ela caiu. Quando ela caiu, ela ficou enfurecida. Ela teve um acesso de raiva muito grande e aí ela pegou aquela bicicleta e jogou longe. Naquele acesso de fúria, jogou a bicicleta longe. E lá no coração dela, no pensamento dela, mais algumas manchas apareceram e ficou mais escuro, olha lá. Ficou mais escuro o coração e o pensamento dela. Mas passou. A família dela conversou com ela e passou aquele momento de raiva. Aí chegou o período do isolamento social da quarentena. E a Karinzinha teve que ficar dentro de casa, presa, não podia sair, como a gente está agora. E a mãe dela estava fazendo um trabalho muito importante no computador, mas a Karinzinha queria atenção. Ela ficou gritando, ela ficou atormentando a mãe dela ficou nervosa e a Karinzinha acabou fazendo outra coisa que não era legal. Ela gritou com a mãe dela. E quando ela gritou com a mãe dela, então aquele pensamento, aquele coração que já estavam manchados, ganhou mais algumas manchas e ficou tudo muito escuro. Olha só como que ficou o pensamento e o coração da Karinzinha depois disso tudo. Aí, a mãe dela teve uma ideia. Resolveu conversar com ela e as duas juntas pesquisaram alguns ritos de purificação de diferentes religiões. Como que essas religiões, então, se organizavam para purificar os pensamentos e o coração dos seus seguidores. E é isso que nós vamos descobrir agora, o que elas aprenderam durante essa pesquisa. Então, antes da gente descobrir como que a Karinzinha vai limpar esse pensamento e esse coração que ficaram escuros desse jeito, a gente vai ver como que algumas religiões fazem esse processo de purificação, combinado? Vamos lá? Então, o primeiro que nós vamos ver é um processo que acontece lá na Bahia, na escadaria da Igreja do Bonfim. Esse processo, ele é histórico, ele tem uma história bem legal. Antigamente, as mulheres lavavam, então, esse espaço da igreja antes dos cultos, antes dos seus rituais. E isso se tornou uma tradição. E até hoje, as mulheres do candomblé vão até a Igreja do Bonfim e fazem esse processo que eles chamam de lavação das escadarias. Elas trazem água de cheiro dentro de moringas, dentro de quartilhas, que é o nome daquele vaso que elas usam, e fazem então essa lavação das escadarias. É um ritual muito bonito e ele faz parte de uma festa maior. Então elas trazem flores brancas e muita gente vem para assistir e participar. É um processo de purificação do espaço sagrado. Então não dava muito certo para a gente fazer isso dentro da cabeça e do coração da Karinzinha, não é mesmo? Porque é um processo de limpeza, de purificação de um espaço religioso, de um lugar sagrado. Então, essa pesquisa não ajudou muito nesse processo, mas é um ritual muito bonito que acontece lá na Bahia.
Na cidade de Curitiba, nós temos um ritual semelhante, que as pessoas que são adeptas das religiões de matriz africana vão até a Igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito, ali no Largo da Ordem, e fazem esse ritual de lavação das escadarias em comemoração ao dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Então, nesse dia, às vezes acontece um pouquinho antes, um pouquinho depois do dia 20 de novembro, né, porque o dia 20 de novembro às vezes cai durante a semana, e aí as pessoas não têm como ir até lá. Mas no domingo mais próximo do dia 20, existe esse ritual da lavação das escadarias ali da Igreja do Rosário, no Largo da Ordem, que também é muito bonito, e esse é pertinho, dá para a gente assistir e participar. Mas então, elas continuaram a pesquisa e encontraram um ritual de purificação que acontece no Rio Ganges. A gente já viu o Rio Ganges, lembra? Quando a gente falou dos rios sagrados, lá naquela aula sobre os mitos de surgimento dos rios? Então, o Rio Ganges é um rio muito sagrado da Índia. E muitas pessoas também fazem alguns rituais ali. Na aula passada, nós vimos ali um ritual de cremação das pessoas, que também acontece ali perto do Rio Ganges, certo? Mas esse ritual de purificação, as pessoas tomam banho no Rio Ganges. Isso mesmo, as pessoas vão até o Rio Ganges e tomam banho ali. Algumas pessoas, principalmente os homens, tiram a camisa nessa hora de tomar banho ali, porque os meninos têm essa possibilidade. As mulheres entram de roupa e tudo, mergulham ali nas águas do Rio Ganges e se banham ali para se purificar. Mas aí também não dava muito certo, porque além da Índia ser muito longe, a Karenzinha é uma boneca de pano. Se a gente mergulhasse ela no Rio Ganges, não ia dar muito certo, né? Ela ia ficar toda molhada, ia ficar embolorada, não ia dar muito certo. Mas para quem tem a possibilidade de ir até a Índia e conhece esse espaço e segue as religiões de matriz oriental, esse banho ele faz uma purificação no corpo e no espírito. É uma limpeza completa. Então, a gente continuou a nossa pesquisa. Qual outro ritual de purificação que acontece e que seria uma possibilidade? Nós encontramos então o Ramadã. O Ramadã é um período de purificação dos povos muçulmanos que seguem a religião do islamismo. É um período de jejum e orações. Aí você vai falar assim, nossa professora, mas eu li que o Ramadã dura um mês, as pessoas ficam um mês de jejum? Não. O jejum, ele dura do momento que o sol nasce até o momento em que o sol se põe. Depois do pôr do sol, as pessoas fazem um lanche, fazem um jantar. Elas não ficam o mês inteiro sem comer, elas ficam sem comer durante o dia. E é um período bem importante de purificação. Quem segue a religião muçulmana acredita que esse período é um período muito importante e que as coisas boas que você faz nesse período têm um valor bem maior e bem mais significativo. Ele acontece todos os anos numa data um pouquinho diferente, porque os muçulmanos seguem um calendário lunar para suas práticas religiosas. Então, a gente não tem como dizer, todos os anos acontece no mês de abril, todos os anos acontece no mês de março, como algumas outras datas religiosas, né? Como a gente viu lá, o Dia da Consciência Negra, que é dia 20 de novembro, todo ano acontece igualzinho. No caso do Ramadã, por seguir um calendário lunar, ele muda um pouquinho de data, de um ano para o outro. Mas os muçulmanos sempre colocam bastante informação na internet, a gente consegue então saber quando eles estão nesse período. Mas a pesquisa não parou por aí.
a gente descobriu mais um rito de purificação interessante, que é um rito que acontece no budismo. No budismo, um rito de purificação é o banho da estátua do Buda. Ele acontece em várias ocasiões diferentes e acredita-se que esse ritual ele traz pureza para o espírito. Então, durante a celebração, a estátua do Buda está lá, com algumas flores, algumas frutas em volta. As pessoas vêm com uma concha e jogam água em cima da estátua. É um banho na estátua que representa essa purificação do espírito da pessoa. Não é a pessoa que toma banho nesse caso. Em alguns outros rituais, esse banho acontece também com chá. Mas a maioria das vezes eles usam água mesmo, uma água limpa e pura como aquela que a gente viu no comecinho da aula. Mas não são só os orientais e os africanos que têm algum ritual especial de purificação. Você sabia que dentro da Igreja Católica também existe um rito de purificação? É a confissão. Se você já foi a uma igreja católica, você deve ter visto que lá tem uma espécie de casinha com uma cortina na frente e que do lado tem uma janela cheia de quadradinhos. É o confessionário. É um espaço onde o padre fica ali naquele pedaço que tem a cortina e a pessoa que cometeu algum erro, que cometeu algum pecado, vai ali para se confessar. Então, nesse momento, o padre ouve esses pecados dessa pessoa e também dá alguma orientação para que ela não cometa o mesmo pecado novamente. Isso acontece nas igrejas católicas. Nas igrejas evangélicas não existe esse espaço do confessionário para a pessoa se confessar para o pastor. A pessoa se confessa diretamente para Deus através da oração. E ela também se compromete com Deus a não cometer aquele pecado de novo, para evitar que o coração dela e que o pensamento dela fiquem igual lá tá o nosso copo aqui da Karinzinha, todo escuro, todo sujo. Porque nesse caso, os pecados é que fazem com que a pessoa fique com o pensamento dessa forma. Puxa, quanta coisa diferente, né? Cada religião tem a sua forma de se purificar. Assim como existe uma concepção diferente do que é certo e do que é errado. Algumas coisas são erradas para todo mundo, como a gente viu, né? Aqui, quando a Karinzinha cometeu alguns erros, são coisas que são erradas para todas as religiões, e mesmo que você não tenha uma religião, essas coisas são consideradas erradas dentro da sociedade. Algumas coisas, inclusive, são tão erradas, tão ruins, que existem leis para proibir que a gente faça e algumas formas de punição dentro da lei. Mas algumas coisas são consideradas erradas só para algumas religiões. E aí a pessoa, então, se purifica, se confessa ou se resolve com o seu Deus dentro da sua religião. Conversa lá com o seu líder, vê o que pode fazer, como que pode melhorar. O mais importante é que a gente sempre busque uma forma de viver bem com as outras pessoas. Quando a gente é criança, por exemplo, não existem tantas coisas tão ruins que a gente venha a fazer. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados com relação a falar palavrões. Às vezes acontece da gente achar, por exemplo, no chão da escola, um lápis que não é nosso. A gente sempre tem que entregar para a professora, ou perguntar de quem que é. A gente tem que obedecer às pessoas adultas que cuidam da gente, tratar bem as pessoas, ajudar na medida do possível. Vocês estão no 4º ano. Já tem muita coisa que vocês podem fazer em casa para ajudar a família de vocês. E essas coisas são legais, são boas da gente fazer para estabelecer uma boa convivência. Porque quando a gente faz coisas ruins, a convivência fica meio difícil. E isso se torna um problema.
Então, para a gente não precisar passar por aí nenhum processo de purificação, é bom a gente sempre cuidar para fazer coisas boas. Mas, agora a gente pensando aqui, como que a gente vai resolver o problema da nossa Karenzinha, que ficou lá com o seu pensamento escuro e feio, todo sujo? Puxa vida, como que a gente resolve esse problema? Vamos pensar um pouquinho? Então, a gente vai agora fazer uma pausa rapidinha para você pensar e refletir em como que a gente pode resolver o problema da nossa colega aqui, combinado?
Então, conseguiu pensar em alguma coisa? Eu trouxe aqui na caixa a solução para o problema da Karinzinha. A solução está aqui nesta garrafa. É o Ultra Mega Power Purificador 5000. Como ela é uma boneca, ele resolve o problema dela. Então, a gente vai ver como que ele funciona. Vamos contar comigo até 3 para a gente ver como que ele funciona? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e olha só o que ele vai fazer aqui no pensamento e no coração da Karinzinha. Olha lá. Ficou tudo limpinho de novo. Olha só. Falei para vocês que era uma mágica, uma experiência científica mágica que só a Prof. Karen sabe fazer. Então, conseguimos purificar o pensamento e o coração da Karinzinha com o nosso Ultra Mega Power Purificador 5000. Eu não vou contar para vocês o segredo, mas a gente conseguiu deixar o pensamento dela e o coração dela puros, assim como os rituais de purificação das diferentes religiões fazem aí com os seus adeptos, com os seus fiéis. A gente encerra a nossa aula de hoje, encerra aí o nosso conteúdo de ritos religiosos e nós nos encontramos na semana que vem para falar sobre outro conteúdo, sobre outro assunto que envolve o ensino religioso, combinado? Então, fiquem bem durante essa semana, lembrem de lavar sempre bem as mãos, tomar muita água, que como a gente viu aí, a água ajuda bastante na purificação do nosso corpo. E fiquem bem, nos encontramos na semana que vem para um conteúdo novo, combinado? Até semana que vem!